Muita paz para todos os irmãos que eventualmente possam nos acompanhar nas reflexões hoje sobre a família. A rigor, que nessas reflexões possamos fazer uma viagem interior e procurar identificar em nós se estamos sendo os instrumentos também de desequilíbrio familiar. Que uma coisa é nós observarmos o erro do próximo. Outra coisa muito diferente é nós identificar em nós as incorreções, os equívocos, os erros, a fim de podermos nos conectar com as leis divinas da consciência e na sinceridade de autotransformação possamos harmonizar e pacificar a vida familiar. Nós estamos vivendo, como toda pandemia, sempre foi assim, momentos de profundos desafios, em todos os aspectos, familiares sobretudo, econômicos, pessoais, interpessoais. Estamos na era da alienação também, do estar sozinho, e não obstante o afastamento social, o convite a uma vida doméstica mais consolidada na harmonia, mas do estar sozinho, das uniões frágeis. E isso tem facilitado essa desestruturação familiar. Vivemos dominados por um grave momento, por esse afastamento compulsório ou por essa aproximação desconfiada. E nessas circunstâncias as pessoas são inexplicavelmente alheias de uma forma mais profunda aos apelos espirituais, embora até se digam religiosas. Mas na vivência se apegam mais ao materialismo do que à realidade espiritual. Estão desconectadas mentalmente no que concerne à espiritualidade, uma sensibilidade maior da fraternidade, da solidariedade, talvez para muitos muito natural, em processo de instabilidade pandêmica, mas sob o jugo do materialismo, embora as pessoas creiam que sejam espiritualistas, eles vão dispensando qualquer tipo de exercício mental e espiritual, dando espaço para técnicas, digamos assim, como Jesus ensinava. Jesus meditou lá no Getsemane, trabalhar o nosso pensamento, o nosso sentimento, nossas emoções através de nossa vontade. Apesar das restrições de aproximações, direcionam todos os empenhos de suas vidas ao lazer, ao prazer e ao divertimento, a despeito de uma pandemia. Muitas vezes, apesar dessa pandemia, vive esse fenômeno da inversão do ser pelo ter, pelo ganhar, pelo estar, pelo aparecer. Basta nós olharmos as redes sociais, as pessoas supostamente felizes, com aqueles sorrisos lindos, largos, uma profunda infelicidade doméstica e interior. Não adianta vendermos imagens, nós precisamos experimentar a paz. E nessas reflexões, meus irmãos, nós precisamos realmente, nós temos necessidade de espiritualização. Embora essa necessidade tenha sido sobrepujada pela busca das coisas impermanentes, das coisas inúteis, daquelas coisas que nós não vamos levar após a nossa experiência, esse estágio reencarnatório. Desta forma, buscam ainda, de uma forma sôfrega, todos os tipos de entretenimento que giram quase sempre em torno de erotismos e de violências. Não é uma crítica, nós estamos fazendo uma constatação. A rigor, na verdade, quando os valores espirituais perdem significado, amplia-se, potencializa-se, aguça-se o egoísmo e, por consequência, destroça-se, esvai-se a felicidade, a verdadeira felicidade.
porque as pessoas confundem euforia com felicidade. Euforia é um processo psicopatológico. A felicidade é um processo espiritual. A família, ela vem se transformando através dos tempos, acompanhando as mudanças religiosas, econômicas, socioculturais, do contexto, sobretudo em épocas de pandemia, em que nos encontramos inseridos. Presentemente, até antes da própria pandemia, já estavam ocorrendo novas formas de relacionamentos afetivos, tornando muito complexo, inclusive, uma definição mais clara para o termo família, o que seria família. No sentido mais clássico, como nós aprendemos quando criança. Entre os enlevos do namoro, o noivado e o casamento, há inúmeras probabilidades de relacionamentos que nem sequer constam em quaisquer dicionários hoje dos maiores filólogos da Terra. As famílias foram sendo construídas de uma forma não habitual, bem heterodoxa. O materialismo reinante, que mantém o poder nas mentes dos incautos, dos invigilantes, esses modernos ou tiernos conceitos de promoções sensualistas, permanece investindo, seja pelas redes sociais ou outros meios de alcance de massa, contra a organização da família, dilacerando o matrimônio no campo da monogamia e sugerindo o amor livre pela poligamia promíscua, sejam pelas novelas, seja pelos noticiários, seja pelas reportagens muitas delas tendenciosas para manter a desestruturação familiar sob o ponto de vista de pregações ideológicas profundamente conflitantes com a família tradicional. Na família, quando um dos cônjuges se desvia, se transvia, evidentemente no sentido de uma relação mais firme, mais consolidada, ou seja, quando há um desvio de um dos cônjuges, de um dos companheiros em relações extraconjugais, evidentemente vai trazer para a família tarefas de lutas e lágrimas penosas. Foi um grande líder espírita que nos acompanha, e eu oro diariamente para o grande líder que foi lá em Minas Gerais, na liderança do movimento espírita mineiro, Martins Peralva. Ele escreveu uma obra em seu livro Estudando a Mediunidade e faz uma classificação interessante sobre a questão do casamento, que hoje, na arrumação da família, está difícil, nenhum dicionário consegue definir bem essa questão. Então, o Martins Peralva vai fazer algumas classificações de casamento. Dentro da visão dele, e que nós achamos interessante, ele vai falar dessa estrutura inicial da formação da chamada família como os casamentos acidentais. Para ele, casamento acidental surge por efeito de uma atração momentânea, precipitada e sem qualquer ascendente espiritual. Surge por livre escolha, mas de uma forma acidental na visão de Martins Peralva. Ele vai falar das famílias provacionais, ou casamentos que realmente surgem sob o viés da provação, que são reencontros de almas para reajustes ante as pendências na contabilidade das leis divinas. Então, é uma segunda forma, ou uma classificação diferente de casamentos que ocorrem para a formação da família. Ele vai falar, inclusive, de casamentos sacrificiais. Esses casamentos sacrificiais, segundo ele, realmente seriam um reencontro de almas iluminadas, com almas bem inferiorizadas, com o objetivo de redimir as almas inferiores. Então, alguém muito superior casa-se ou procura realmente formar uma família a partir de saber que está lidando com um ser bastante inferior para tentar redimi-la. Seriam os casamentos sacrificiais. Existem muitos casamentos nessas condições. E ele vai falar também, por fim, dos casamentos por afinidade, os chamados casamentos afins, que seria um reencontro verdadeiramente de almas amigas, um reencontro bem transcendental, de reencontro de almas que se buscam para realizações essenciais, ou seja, realizações
permanentes, ou seja, realizações imortais. Nesse contexto, urge aprimorar, e é muito importante, esses contatos diretos, esses contatos indiretos com os nossos familiares, sejam os pais, os irmãos, os tios, primos, sobrinhos, avós e tantos os demais parentes, a fim de que a vida não venha nos cobrar mais tarde novas e mais enérgicas experiências em reencarnações próximas, porque nós nos distanciamos daqueles que, dentro de uma programática reencarnatória, estão mais próximos de nós, sob o ponto de vista também consanguíneo. Até porque a família, ela é a célula máter, é a chamada célula mãe da sociedade. E qual seria para a vida social o resultado do relaxamento da estrutura familiar, dos laços familiares, se não a potencialização, o agravamento do egoísmo, que é um dos cânceres da humanidade? Alguns dados mostram um aumento do número de separações e também uma queda acentuada do número de registros de casamento, embora todas as classificações que o Martins Peralva fala lá, e dentro também da construção desse novo mapa familiar, que nós não entendemos muito bem o que esse nome dá, mas de qualquer maneira também os casamentos que já ocorreram de uma forma chamada normal, tradicional, estão diminuindo. Todo grupo familiar necessita de apoio religioso. É um outro ponto importante para a nossa análise sobre a família. E quando nós falamos necessita de apoio religioso, estamos falando de evangelho, nós que somos cristãos, para a busca, para uma meta, para alcançar um equilíbrio moral. Não se deve permitir que a competição do casal, ou seja, que no momento em que um fica realmente disputando com o outro nessa competição, as buscas do status, do dinheiro, dos destaques sociais, venham a furtar ou até mesmo roubar o equilíbrio e a felicidade da família como um todo, porque a família requer a união e não essa competição. Há até aqueles que, em face dessas competições, veem no outro companheiro ou no cônjuge um verdadeiro teste de paciência, pois, segundo acham, os seus santos não se cruzam. Quantos dizem isso? Mas a família é a base dos reflexos agradáveis ou até desagradáveis que um passado nos devolve, dentro de um processo programático em que nós escolhemos os processos de experiências aqui na Terra. E não é demais lembrar que o lar não é para contemplações egoísticas da espécie humana, porém, o lar precisa ser transformado em santuário, onde, por vezes, no próprio lar exige-se a renúncia, o sacrifício de uma existência inteira. Ninguém reencarna para turismo, nós reencarnamos para enfrentar a experiência de desafios para o nosso burilamento moral. Quando os filhos, por exemplo, são rebeldes nessa família, às vezes até incorrigíveis, impermeáveis em todos os processos. Claro que se aguça o desafio nessa experiência de desafio de uma família. Segundo os mentores nos ensinam, após nós empregarmos todos os processos de amor, de energia no trabalho de uma orientação, de reorientação educativa, sem descanso, sem interrupção, é claro e é justo que nós possamos esperar a manifestação da previdência ou da providência divina para o esclarecimento dos filhos incorrigíveis, tendo noção de que, de alguma forma, essa manifestação da providência divina deve chegar através de muitas dores, de provas mais difíceis, até porque o objetivo será semear nos nossos filhos incorrigíveis um campo de compreensão para ampliar o próprio sentimento. A dor que esses filhos passarão tem possibilidades desconhecidas para penetrar os espíritos onde ainda a linfa do amor não conseguiu brotar, palavras de Emmanuel em Vida e Sexo. Existem aqueles casais que dizem viver um amor recíproco. E, no entanto, quando há qualquer improviso, qualquer contratempo, né, ou qualquer desentendimento comum entre eles, é muito comum existir desentendimento entre pessoas que estão convivendo, acabam se tornando extremamente agressivos um com o outro, se não fisicamente e mentalmente. Há um tipo de violência que muito não dão atenção.
que é exatamente aquela violência que está fincada dentro de cada um de nós. Violência íntima, que alguns alimentam diariamente, concedendo que elas se tornem animal feroz em função de um silêncio totalmente reativo. É o ato de indiferença que um elege para apunhalar o outro no relacionamento doméstico, estabelecendo-se com isso silêncios macabros às interrogações afetuosas. As pessoas não se conversam, são os cônjuges que entre si, inclusive, fazem um pacto com, nessa mudez, como um símbolo de desconforto, por viverem um lado do outro como algemados, sem remissão. Em outras palavras, esse silêncio contumaz, esse gelo que alguns casais se pactuam, né? Na realidade isso é simbólico, né? Desse desconforto por viverem exatamente um ao lado do outro como algemados, como presos, como encarcerados, sem remissão nenhuma. Nós cremos, por exemplo, na condição de espíritas que somos, que o centro espírita, a casa espírita, o espírito, o líder espírita, os processos das informações espíritas podem dimensionar serviços de um suporte, de um apoio muito importante para a família atual. Aqueles que buscam os redutos espíritas. Claro que uma casa espírita isoladamente não conseguirá fazer isso. O grupo espírita precisa de se integrar em várias ações com outras instituições, tanto de caráter seja religioso como social, mas sempre com foco na busca da melhor qualidade do atendimento individual e coletivo. Aliás, essa é a função social de uma casa espírita, porque a base da sociedade é a família. Naturalmente, sem perder a sua identidade doutrinária, a casa espírita, mas com foco, objetivando o resgate da ordem moral, que deve alicerçar a família como um espaço de convivência fraterna. É imprescindível praticarmos desta forma como um convite, sem obrigatoriedade, mas como um convite, os ensinamentos de Jesus no lar, contribuindo com a parcela de mansidão para pacificar o lar. Quando eu digo não obrigatoriedade, porque se você se obrigar a fazer qualquer coisa, você vai mascarar paz, você vai mascarar virtude. O que se faz em nome de Jesus, como sendo uma coisa imprescindível, exatamente trazer Jesus, convidá-lo para casa, mas de forma espontânea. Estudar o Evangelho de forma espontânea. Praticar o bem de forma consciencial e não por obrigação. O homem moderno ainda não percebeu que somente a experiência do Evangelho pode estabelecer as bases da concórdia, as bases da fraternidade. O Evangelho constitui os antídotos mais, talvez não, com certeza, o antídoto mais eficaz para minimizar e até mesmo zerar a violência que ainda avassala o ninho doméstico e deságua na sociedade como um todo, porque a base social é a família. Portanto, mesmo no ambiente familiar, momentaneamente conturbado pelo confinamento, no caso hoje pela pandemia, onde existem evidentes reuniões de espíritos não afinados, estão ali sob fórceps, né? Estão ali realmente obrigados pelas circunstâncias, mas são pessoas totalmente dessintonizadas com o bem, estão ali no mesmo ambiente. Se for instituído o estudo do Evangelho nesse lar, e não estamos falando de espírita, estudo do Cristo, isso produzirá sinais evidentes de paz. E aqueles que antes experimentavam a repulsa pelo ajuntamento doméstico em face da pandemia, poderão descobrir necessidade de auxílio mútuo. Isso é importante. É claro que o Espiritismo é uma luz imensa nesse processo. Mas nós temos que respeitar as outras religiões. São nossos irmãos também, que eles podem encontrar, através do Evangelho, ainda que interpretado da sua maneira, esse caminho de equilíbrio. Hoje em dia, paira uma grande ameaça, e nós estamos vendo isso em toda a nossa live, essa desestabilização familiar, né? Ou seja, paira então uma ameaça para a estabilidade, para o equilíbrio, para a harmonia familiar. E quando a família é ameaçada por qualquer razão,
a sociedade inteira perde a direção da paz, porque, como eu disse, a base social é a família. É a célula mais importante do organismo social. E o materialismo, a ambição econômica, os modernos conceitos e promoções no campo do sensualismo, do erotismo, da violência de uma forma geral, têm investido contra essa organização familiar. E vai dilacerando, vai minando, vai pulverizando a estrutura doméstica tradicional. E não será exatamente, e nós sabemos disso, com uma pandemia, já estamos há quase indo para 2 anos, com esse processo pandêmico que transformará essa realidade imediata. Não será, nós sabemos disso. Porque é uma estrutura, dentro de uma convivência com o outro, em diferenças em termos de emoção, de pensamento, sentimento, de ideais, com esquemas de cognições, esquemas de informações, de conhecimento, muito diferentes, porque cada um é cada um, nós somos únicos no universo. Emmanuel, inclusive, elucida para cada um de nós que de todas as associações existentes na Terra, nenhuma, rigorosamente nenhuma delas talvez é mais importante em sua função educadora, regenerativa do que a estrutura, a constituição familiar. Ele ainda diz que através do casal, é estabelecido na família, por exemplo, o casal que se estabelece na família, que eu chamaria mais tradicional, funciona o princípio da reencarnação. Consoante as leis divinas, o que possibilita exatamente um trabalho executivo dos mais extraordinário, elevado programa de ação do mundo espiritual, quando as famílias entram em rota de equilíbrio. Entretanto, o que se observa? Uma deteriorização emocional profunda, uma complexa malha de desestabilidades morais, inversões dos valores, muita violência contra a mulher, sobretudo. Hoje o feminicídio, que foi consagrado agora como um crime violento e bastante rígido em relação aos que cometem esses assassinatos contra as mulheres. Em realidade, a violência tem as suas raízes profundas, vigorosas mesmo na selva. O chamado homo brutalis, de qualquer cultura, tem as suas atávicas leis. E quais são as leis do homo brutalis? Exatamente a subjugação, a humilhação, a torturação, matar a mulher. O pragmatismo contemporâneo, ou a aversão às normas teóricas atuais, classifica o homem, na realidade, aliás, nem consegue classificar o homem, porque o homem acaba realmente despencado em termos de uma visão mais profunda da ética, da convivência racional entre seres que raciocinam. Ou seja, o mesmo indivíduo, isso é muito comum, que se prostra diante das imagens frias dos altares, ou vão para uma casa espírita, realmente assistir uma palestra, ou até fazem palestra, etc., e volta para o seu posto de autoridade doméstica para ordenar torturas canibalescas, às vezes no sentido moral. Fora, verdadeiros anjos. Dentro de casa, verdadeiros tiranos. Não permitem o esposo ou a esposa a liberdade de pensar, de poderem se expressar, de terem as suas ideias e tentarem conversarem para poder exatamente encontrar na síntese, se houver exatamente as oposições de ideias. A família contemporânea, ela vive atormentada pelo medo, sobretudo diante, repito, pela pandemia que assombra muitas almas. Uma vez submetida a essas contingências da vida atual, de insegurança, de incerteza, vai se desenvolvendo exatamente transtornos graves da mente dos parentes, pela angústia, que vai dissolvendo o equilíbrio no seio doméstico. Pior do que a própria pandemia, a selvageria familiar tem obscurecido consideravelmente o caminho para o nosso Criador. Se perdeu o endereço de Deus. Então existe, eu repito, a gente olha nas redes sociais, pessoas rindo, se abraçando e tal, mas quando estão fora dessa evidência em aparentar o que não são, a violência permanece. Violência por várias razões, por várias raízes, por várias causas, por várias matrizes, sejam econômicas, sejam culturais, sejam religiosas, sejam ideológicas. Quantos são aqueles que condenam a violência alheia, mas, no entanto, no dia a dia,
ao invés de agirem de forma pacífica e fraterna, até porque eles condenam a violência, o que eles fazem? Eles revidam com a mesma violência, com a mesma moeda, a agressividade que sofrem. Teoria pura. Há aqueles que veem no cônjuge, por exemplo, como eu disse, né, com um verdadeiro teste de paciência, estão o tempo todo dizendo, né, que os santos não se cruzam. Realmente eles são absolutamente avessos, não conseguem um diálogo, mal conseguem respirar o mesmo ar no mesmo ambiente e vivem de aparência. Olha, lembrando aqui, aproveitando uma digressãozinha, existem violências tão trágicas em certas famílias, que às vezes são mantidas em nome de uma religião da chamada indissolubilidade do casamento, que levam realmente a verdadeiras tragédias. O espiritismo, embora não incentive, apoia o divórcio. Não incentiva, mas apoia, porque imagina uma situação dessa, a melhor solução, sem dúvida, embora isso está na consciência daqueles que vivem esses processos, é a separação. O divórcio está lá no Evangelho segundo o Espiritismo com muita clareza. Então, por que você se submeter? Mas isso vai dar consciência de quem está passando pelo processo. Mesmo que seja prorrogando esse processo expiatório para uma outra encarnação, mas no momento em que está periclitando demasiadamente a ponto de se levar realmente a um processo trágico mais fatal, o ideal é a separação. Mas ainda, quando o assunto são os filhos, há aqueles pais que dizem adorar seus filhos, são maravilhosos, jogam para a rede social, que coisa maravilhosa, mas os consideram muitas vezes espíritos imaturos. Por quê? Porque dão muito trabalho e às vezes até desgosto. Então a vida em família, para muitos, nessas condições pandêmicas, volta à questão da pandemia, transforma-se em um verdadeiro tormento, não só por causa da pandemia, isso é antigo. Na verdade, se não nos tolerarmos hoje em plena pandemia, como será amanhã, depois da pandemia? Nós estamos sendo chamados exatamente para o processo da tolerância. Segundo nos ensinou Jesus, as leis da vida decretam que nos entendamos com os nossos irmãos de árdua convivência enquanto estivermos a caminho com eles. Reconciliai o mais rápido possível com o vosso adversário enquanto estivermos a caminho com eles, porquanto a fuga aos deveres atuais será paga mais tarde com juros e moras naturais. É preciso a gente trabalhar exatamente o mais importante trabalho da fraternidade, da legítima solidariedade, da paciência, da tolerância, da compreensão, de ampliar a nossa razão é com a família, exatamente com o outro mais próximo de nós, é o próximo mais próximo de nós. A família é o grande laboratório em que o espírito tem toda a oportunidade de ter a experiência de vivenciar as virtudes contidas na própria consciência ou no código moral de leis da consciência. A violência, quando vem de fora, chamada violência de fora, pode até nos alcançar, pode até nos ferir e até mesmo magoar-nos profundamente. Mas a violência interna, voltando à questão da violência silenciosa, as pessoas realmente utilizam muito o gelo, né? Gelando, né? Não quer nem saber, não conversar, para não se incomodar, mas mentalmente fala mais alto que o silêncio da boca, né? E aí exatamente o que vai acontecer nesse relacionamento? Ela é muito mais perniciosa, ela é muito mais destruidora. O ideal é conversarmos. A paz, na realidade, que nós precisamos construir sobre o teto que nos albergamos no mundo, se nós não aprendemos a viver em paz entre as quatro paredes, como é que nós podemos aguardar uma harmonia entre as nações? Isso são os espíritos que nos dizem. Se nós conseguimos conviver bem entre 2, 3 pessoas, como é que nós podemos pensar uma boa convivência entre milhões de pessoas? Impossível, impraticável. A paz começa no lar. Os que encarnam numa família podem ser espíritos que estejam com simpatias bem resolvidas de vidas anteriores, com mapas de experiências muito bem resolvidas, mas ainda trazem mapas a serem resolvidas. E essas famílias, com esses espíritos ligados por anteriores relações, que se expressam exatamente ou por uma grande afeição, ou até mesmo por antagonismo, ou seja, sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos afastados entre si, por antipatia e igualmente anteriores, que se traduzem na Terra exatamente por mútuo antagonismo que lhe serve de duras penas, grandes provações. A família
para determinadas religiões e culturas, como eu disse, no catolicismo é muito claro isso, né? É algo indissolúvel. Muitas vezes a manutenção dessas famílias é somente para manter as aparências a respeito de uma tal de felicidade. Porque a pessoa segue a tal religião, então ela aparenta e diz assim, olha, essa religião faz a família ideal, a família perfeita, o modelo de família. Mesmo assim, observam-se famílias se desfazendo por trivialidades, mesmo nessas condições dogmáticas, ortodoxas, bem protocolares. Compreendamos que o estudo do Evangelho no lar, nós espíritas, né, aprendemos isso, é uma forma de nos reunir em família em torno de um objetivo comum, aprendermos os códigos do Evangelho para, aos poucos, irmos construirmos em nossa intimidade, no convite de Jesus, um processo transformador de comportamento. A informação do Evangelho nós temos. A formação, a apropriação dessa informação é importante, porque é você sentir no coração para vivenciar. Aí, com certeza, a comunhão familiar, onde todos nós poderemos conversar, trocar ideias, falar de Deus, falar dos nossos problemas, comentar das nossas atividades, sempre à luz dos ensinamentos de Jesus. Isso representa, com certeza absoluta, o mais eficiente estímulo para o estreitamento das ligações afetivas, pais, filhos, irmãos, avós, etc. E vai transformando o nosso lar em um porto de segurança, de paz, garantindo equilíbrio, alegria para todos e, consequentemente, para a sociedade. É claro que essas nossas rápidas palavras em torno de uma reflexão de equilíbrio, de desequilíbrio familiar ou a violência familiar é um convite para que nós possamos realmente fazer de nosso lar um templo de Jesus, uma casa de Jesus, convidá-lo a fazer parte da nossa vida. E convidar Jesus para fazer parte da vida familiar, a despeito de todas as nossas dificuldades no relacionamento, é exatamente estudar, ler, comentar, refletir o Evangelho. O Evangelho de Jesus é, com certeza, o mais importante convite para a harmonização da vida doméstica. Que possamos, portanto, em comunhão familiar, pensar que nós podemos conversar, trocar ideias, falar dos nossos problemas sim, comentar das nossas dificuldades, das nossas atividades, sempre à luz do que está escrito no Evangelho. E isso representará para cada um de nós, nesse bom investimento, a mais eficiente, o mais potente estímulo para esse estreitamento e cumprirmos a nossa missão, cumprirmos o nosso compromisso, né, dentro de um plano existencial do berço ao túmulo, do qual temos um propósito. O propósito dentro de um plano existencial é desenvolvermos virtudes. E talvez a virtude mais importante dentro desse plano existencial seja o convite à paciência, à convivência, à tolerância, à fraternidade, enfim, desenvolver essas virtudes para transmutar as viciações do rompimento, da separação, da insegurança, da violência de uma forma geral, para encontrarmos o equilíbrio e a alegria de todos, a começar no lar, que se expande para o vizinho e daí para o bairro, do bairro para a cidade, da cidade para o estado, do estado para um país e do país para todo o nosso planeta. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que nós nunca percamos o endereço dele, sentindo no coração profundamente aquilo que já sabemos. Nós somos filhos de Deus. Nós sabemos disso. Vamos sentir isso em nós. Tanto nós como os outros também são filhos de Deus. Vamos metaforicamente deitar no sentido de Pai, nos proteja, no colo de Deus. E saber que como espíritos imortais, nós efetivamente estamos realmente destinados para a pura e eterna felicidade, segundo os Espíritos nos afirmam na questão 155 do Livro dos Espíritos. Nós fomos criados para a pura e eterna felicidade. Por mais que claudiquemos em nosso comportamento, individual ou familiar, na realidade, o nosso destino é maravilhoso. De todos os seres humanos, todos, não há uma exceção. É a pura e eterna felicidade. Um vai mais rápido, outro menos rápido, conforme a questão 155, mas todos chegaremos lá. Quanto ao tempo de duração de chegar, depende de cada escolha nossa. E se eu posso resolver essa questão no agora, sem ficar
preso a um passado e nem preocupado com o futuro, eu trabalho agora esse processo de fincar em mim todas as possibilidades, todas as ferramentas para efetivamente já sentir o prazer dessa felicidade, que já começa também no aqui e agora, ainda que seja relativa, mas já sentir um prazer, uma leveza, um contentamento para viver com Deus. Então, somos filhos de Deus, espíritos imortais, e estamos em processo de evolução para a pura e eterna felicidade. Muita paz, que Jesus nos abençoe.